Tem gente que fica nervosa só de ouvir falar em mudança, ter de encaixotar roupas, louças, livros, organizar o transporte de móveis e ainda evitar prejuízos com possíveis estragos. Isso tudo dá muita dor de cabeça e tem gente que evita a mudança só por causa disso. Mas mudar de casa ou escritório tem um lado bom e pode ser feito sem dor de cabeça. Existem profissionais e empresas especializados nisso. Essa função se chama consultora de organização. A Rosângela Campos é uma consultora de organização, diretora da Domus Organizar e Soluções em Espaços. E ela veio hoje até o Imóvel Class TV nos dar algumas dicas. Tudo bem? Prazer conversar contigo, Rosângela. Tudo bem, obrigada, Lúcia. Queria começar te pedindo para nos contar um pouco o que envolve a função de uma consultora de organização. Uma consultora de organização é aquele profissional que transforma a vida das pessoas numa vida um pouco mais em ordem, um pouco mais prática, um pouco mais funcional. Porque toda essa correria, todas essas horas que atropelam o nosso dia e aquela sensação à noite de, nossa, eu não fiz metade do que eu tinha para fazer, é uma vida que está um pouco assim, precisando de alguns ajustes, precisando tornar a casa, o local de trabalho, um pouco mais prático para atender às suas necessidades. Quais são os maiores ganhos de uma pessoa que se mantém organizada ou mantém os seus ambientes, né, organizados? Lúcia, é aquela sensação assim muito profunda de, nossa, consegui resolver. Sabe aquela sensação de alívio, de missão cumprida? Exatamente essa sensação de quem consegue, ou seja, com cursos de especialização de organização, ou seja, com o serviço em si, a contratação de uma consultora, ele tem exatamente esse ganho assim, emocional. Resolvi. A partir de técnicas, a pessoa consegue, umas com mais facilidade, outras com menos, né? Um bagunceiro convicto tem solução? Consegue organizar? É que, Lúcia, a organização, ela está difusa nos dois hemisférios cerebrais. Ela precisa da lógica do direito e da criatividade do esquerdo para existir. Então, ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem a organização. O que acontece é que as pessoas idealizam a pessoa organizada como aquela pessoa que tem toque. E não é dessa forma, né? É bem menos do que isso. Então, se a pessoa não tem, ela tem uma patologia e precisa conversar com um profissional, né, a respeito disso, para não se escravizar com essa tarefa tão gostosa de arrumar a casa, ou arrumar a agenda, ou arrumar o computador lá, os arquivos que estão todos uma bagunça, ele não consegue achar nada. E é o que fazem as empresas. As empresas, elas buscam sempre evitar o retrabalho. Não é que isso é um desperdício de tempo e de dinheiro. Na casa, é exatamente a mesma coisa. Dá para implementar exatamente os mesmos processos. E qual é o perfil do cliente que busca a tua ajuda? Aquela pessoa que quer colocar, sim, um pouco mais de critério, um pouco mais de metodologia no seu ambiente. Então, são todos, desde mulheres, homens, desde donas de casa, todos os tipos de profissionais, aquela pessoa que está indo morar sozinha, ou aquela pessoa que depois de uma união tem que morar sozinha, precisa reorganizar absolutamente muitas coisas, né? Então, enfim, todos os perfis a Domus consegue atender assim, de forma satisfatória. Exige, claro, né, Lúcia, muita sensibilidade, muito tato. Pois é, como é que é chegar na casa ou no escritório de alguém que tu não conhece e ter que organizar? É um desafio, né? É um desafio que a gente todos os dias enfrenta no nosso trabalho, mas é um desafio muito gostoso, porque tu tem que compreender o que aquela pessoa precisa. Isso tem que ter paciência, tem que ter sensibilidade. Claro, não são conversas intermináveis, entrevistas onde a gente faz um questionário. Não, mas enfim, a sensibilidade da equipe para captar exatamente o que aquela pessoa está precisando. Em 100% dos casos nós acertamos. Ainda não fizemos aquele trabalho que o cliente disse, não está bom, temos que fazer de novo. E eu achei curioso porque normalmente as pessoas pensam em consultor de organização, em alguém que vai ajudar na casa, né? Mas existe um trabalho em outras áreas, de escritório, de arquivos, e a questão da mudança, né? Que é muito interessante, né? A mudança, ela tem a carga emocional de um luto, tu sabia disso?
É a mesma carga emocional, é a mesma equivalência. Então, a pessoa, ela está naquele processo e é um estresse muito grande. Só a palavra mudança, exatamente como tu começou a matéria. Então, tem algumas coisas muito simples e fundamentais que a gente faz para evitar todo esse desgaste que só o ato de se mudar já fornece. Em si. Bom, a gente vai seguir falando sobre isso. A gente segue essa conversa daqui a pouco com a Rosângela Campos, que é consultora de organização. No próximo bloco da entrevista, a gente vai falar só sobre dicas para quem vai fazer uma mudança, seja de casa ou de escritório. A gente vai para o intervalo e volta já com o Imóvel Class TV. Estamos de volta com o Imóvel Class TV. Hoje a gente está recebendo a Rosângela Campos, que é consultora de organização e diretora da Domus Organizare, Soluções em Espaços. Já falamos sobre organização, agora vamos falar então sobre mudança, que é um dos trabalhos que vocês fazem, né, Rosângela? Quais são os maiores problemas que vocês encontram na hora de que vocês são contratadas por alguém que quer fazer uma mudança? Normalmente, Lúcia, quando a pessoa decide se mudar, o ideal seria ela começar a procurar profissionais que possam ajudá-la para o dia D. Enfim, e a organização entra exatamente isso, uma empresa especializada em organização entra exatamente nesse ponto, na decisão de mudar de casa. Por quê? É elaborado junto com o cliente, assim, um checklist de todas os atos que ele precisa ter, cancelar a luz, trocar o jornal, enfim, cancelar a assinatura. Mas não é só isso. Mas tudo isso vocês fazem? Tudo isso nós fizemos em parceria com empresas de mudança, enfim, fizemos todo esse trabalho bem antes, que a mudança ela começa 6 meses antes. Pois é, porque tem gente que pensa muito assim, pensa na luz que tem que desligar ou que tem que ligar na casa nova, né? Pensa no telefone, na TV por assinatura e não pensa na mudança. E tem gente que deixa, inclusive, para os funcionários da empresa de transporte encaixotarem tudo. Eu acho que isso é uma coisa errada, né, Rosângela? Errada, Lúcia, seria assim precoce, né? É uma decisão precoce. Por quê? Por exemplo, tu falou sobre desligar a luz e o pijama para dormir na casa nova naquela noite. E o lanche para o dia da mudança, enfim, se, por exemplo, tiver bebê, ou se tiver uma criança até 4 anos, que é uma criança completamente dependente, o que os pais fazem? Deixar na casa de um amigo, não pode ir no dia pensar sobre essas coisas, senão o estresse vai ser redobrado. Animais de estimação, né? Animais de estimação, tem que ser preparado um canil antes, ou um parente que possa cuidar, porque o bichinho, ele sofre tanto ou mais estresse quanto seu dono na hora de uma mudança. Porque são pessoas ali invadindo e tirando o que era dele, a referência que ele tem de espaço. Quer dizer que tu diria que 6 meses é um prazo bom para começar a pensar nisso? Para começar a agir. Agir, não é nem pensar. Agir sobre isso. Bom, aí tem essa série de etapas, tu já falaste de algumas, né? De planejar desligamento, instalação, eu imagino. Exatamente, verificar a voltagem na nova residência. Claro, aqui em Porto Alegre, né, temos a voltagem, mas verificar essas possibilidades, conversar na nova residência, se for apartamento, com o zelador, com o síndico, com os outros moradores, né? Enfim, toda aquela parte que às vezes tem de obra, tem a obra da mudança, né? Que são todos esses pontos. E encaixotar as coisas, quando é que começa esse processo e que cuidados a pessoa tem que ter? Depende, contratando uma empresa de mudança, uma empresa de organização e uma empresa de mudança responsável, que converse muito com seus proprietários, dá para começar a iniciar esse processo uma semana antes. Uma semana antes, se houver um número interessante de louçaria, prataria, todas essas coisas. Caso não tenha tantos objetos assim delicados, 3 dias antes dá para começar, de forma responsável. Agora, existem embalagens específicas para as coisas, né? Para todos os tipos. Não é ir no supermercado pedir caixa e ir colocando as coisas para dentro. É por isso que as mudanças às vezes dão errado, né? E acabam se perdendo, danificando peças e aí aquele sentimento que deveria ser bom de comemoração da nova casa acaba se tornando um tormento, porque quebrou o cristal, quebrou a jarra,
jarra. Então, assim, eu converso muito com os clientes e eu pergunto se ele quer fazer uma listinha de algumas coisas que ele não quer que a empresa leve. Tem algumas coisas que a empresa não leva, como joias, armas, essas coisas as empresas de mudança não levam. Então, a pessoa, né, a pessoa que está se mudando tem que fazer esse transporte. Mas tem alguns outros objetos, por exemplo, eu já tive um caso inusitado, que era uma jarra muito simples, e que a cliente queria levar para a nova residência, mas não queria que a empresa levasse. E a questão era que ela teve uma mudança muito grande de vida e aquela jarra representava exatamente essa mudança, uma jarra de 60 anos. Então eu peguei, coloquei no meu carro e levei até a nova residência. Então tem aqueles, além dos objetos que as empresas não levam, tem aqueles que tu quer, que tem um cuidado especial e tem que pensar nisso pelo menos 30 dias antes da mudança. Bom, a Rosângela Campos é consultora de organização, diretora da Domus Organizar e Soluções em Espaços, que presta consultoria de organização não só para mudança, mas também para outros projetos. Então, deixa um site para quem quiser buscar mais informações, Rosângela. Claro, é Domus Organizare, com 2 Es, de zebra.com.br. Lá no nosso site, inclusive nós vamos estar disponibilizando, Lúcia, um checklist bem detalhado de todas as atitudes que a pessoa que quer se mudar tem que ter nesse primeiro momento, inclusive. Maravilha, obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Lúcia, até mais. O Imóvel Class TV continua. A dica do Cresci de hoje é para o corretor de imóveis que possui débitos em aberto para se dirigir até a sede do Conselho, pois aqui contamos com uma equipe preparada e disposta a ajudá-lo. Tem como renegociar todo o débito, tanto o débito executado quanto o que não está executado ainda, tem possibilidade sim de fazer um acordo amigável junto ao nosso departamento de cobrança. Então, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E para o corretor do interior do estado tem as 17 delegacias esparramadas em todas as regiões, né? Para aquele corretor que tem a dúvida, que não sabe se tem a delegacia na sua região, é só acessar o site do Conselho, né? Todo aquele corretor que ficar com mais de 3 anos em aberto, ele pode ser cancelado automaticamente pela resolução 761 de 2002, né? Melhor é regularizar o débito para estar apto a exercer a sua função. E nós ficamos por aqui. Escreva pra gente, mande a sua sugestão para o e-mail imovelclasspoa@band.com.br. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Até lá!